Prepare-se para atravessar a temporada de Câncer, um ciclo em que o céu nos convida a revisitar raízes, aprofundar vínculos e acolher o que é essencial. É tempo de mergulhar na memória, sentir o pertencimento e escutar o que pulsa no silêncio da alma. Oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia e oráculos há mais de 5 anos. Aqui no Caminho da Eremita, meu compromisso é te ajudar a transformar a simbologia, seja do céu ou dos oráculos, em autoconhecimento e em reflexões que provoquem mais consciência para o seu dia a dia, ajudando você a fazer escolhas mais alinhadas com quem você realmente é e com o que verdadeiramente importa. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, curta e compartilhe com quem também busca autoconhecimento. E se quiser aprofundar ainda mais, o link para o meu site com todos os meus atendimentos exclusivos está aqui na descrição. Agora, respira fundo e vem comigo. Vamos decifrar juntas os principais movimentos astrológicos do próximo mês, entendendo, na prática, como cada aspecto pode tocar sua vida e provocar novas escolhas. Existe um momento do ano em que a luz deixa de buscar o mundo lá fora e retorna silenciosa para o ventre do coração. Quando o Sol ingressa em Câncer, ele cruza o grau zero desse signo de água e marca o início simbólico de um novo ciclo de nutrição, pertencimento e memória. Câncer é o signo onde a vitalidade, que é o Sol, não se expressa em grandes gestos, mas em gestos profundos. Não é o fogo do palco, mas é o calor do fogareiro que aquece o lar. Aqui o sol não aquece e não brilha para fora em grandes gestos, ele brilha para dentro, cuidando do que ainda é frágil, protegendo o que precisa de tempo para amadurecer. A energia canceriana é movida por camadas, marés, lembranças, defesas. É o signo regido pela lua e por isso tudo se move em ciclos de acolhimento, proteção e muitas vezes recolhimento. Não vamos esquecer que a lua também mingua. O sol em Câncer nos convida a olhar para trás, não com nostalgia, mas com respeito pelas raízes que sustentam o nosso presente. Você já percebeu como nessa época do ano cresce o desejo de voltar para casa, seja ela um lugar, uma memória ou simplesmente um estado interno de acolhimento? O sol canceriano simboliza a gestação dos frutos. Aquilo que foi iniciado em Áries, estruturado em Touro e multiplicado em Gêmeos, agora pede tempo e cuidado para amadurecer. É o período de nutrir intenções, de proteger o que está crescendo, de escutar o que ainda é semente dentro de você. O que na sua vida precisa de mais tempo e cuidado para amadurecer? Quais emoções silenciosas ainda conduzem as suas escolhas, mesmo quando você não percebe? Que partes suas pedem acolhimento e não correção? E se essas perguntas tocaram algo em você, compartilhe aqui nos comentários em qual área da sua vida você sente que precisa de mais nutrição ou proteção nesse ciclo. A sua partilha pode inspirar outras pessoas que também buscam esse acolhimento. A cada temporada canceriana, somos convidadas a sustentar o que nos nutre, a criar espaço para o que é essencial florescer, mesmo quando ele ainda não se mostra ao mundo. Quando o sol entra em Câncer, a luz desce do mundo e acende no peito. Há momentos em que o sol pede maturidade antes do tempo. O sol, a essência da consciência, da identidade e da expressão vital, encontra Saturno, o senhor do tempo, das provas, em uma quadratura exata. Dois arquétipos fundamentais se desafiam. Câncer quer pertencer, cuidar, ser acolhido. E Saturno em Áries exige autossuficiência, ação sem amparo, força mesmo quando o peito pede colo. Aqui o dilema é simbólico, é profundo. Eu preciso me defender de mim mesma, muitas vezes, das minhas próprias emoções, para ser respeitada.
É como se dentro de cada uma de nós, a criança sensível e o adulto exigente se enfrentassem. Um lado pede acolhimento e o outro impõe cobrança. Se você já sentiu esse conflito entre querer se permitir sentir e a necessidade de ser forte, compartilha nos comentários em que área da vida esse embate aparece com mais força. Esse aspecto aqui lança ondas de tensão por toda a cruz dos signos cardinais. Se você tem planetas ou pontos sensíveis entre os graus 0 e 4 de Câncer, Libra, Capricórnio e Áries, você pode sentir essa fricção de uma forma mais pessoal. É possível que você sinta dificuldade de afirmar desejos sem culpa, uma sensação de inadequação ou cobrança excessiva. Você pode experienciar críticas familiares, problemas com autoridades, auto-julgamento cruel. Pode passar também por um isolamento emocional ou agir no automático para não sentir e também experienciar uma melancolia silenciosa, onde tudo funciona, mas falta vida por dentro. Você percebe alguma dessas manifestações na sua rotina nos últimos dias? Às vezes, o peso não é do mundo, é do silêncio que carregamos por dentro. E também há dias em que a clareza se dissolve como névoa ao amanhecer. Quando o Sol em Câncer forma uma quadratura com Netuno em Áries, a consciência solar, que busca sentir com verdade, proteger, encontrar pertencimento, se vê envolta num véu de incertezas, sonhos, confusões. É como navegar as águas profundas do próprio sentir com uma bússola que de repente perde o norte. Tudo isso acontece aqui no dia 23. E o dilema simbólico desse aspecto é o seguinte: o que eu estou sentindo e o que eu estou tentando não ver? Netuno, que é o planeta dos sonhos, do mistério, da dissolução, desfaz as bordas do que parecia firme. E o resultado é um estado em que desejos e sentimentos se misturam a ilusões. Você pode ser tocada por uma sensibilidade rara, mas também se perceber vulnerável à decepção. Especialmente se você espera que o mundo ou o outro preencham uma falta que é mais íntima do que visível. Você já se pegou esperando que alguém ou alguma situação trouxesse sentido ou cura para algo que no fundo é seu? Às vezes a alma busca consolo, mas corre o risco de se perder no espelho do desejo. Esse aspecto aqui amplia a empatia, mas distorce a percepção emocional. É fácil confundir carência com amor, medo com intuição, fantasia com verdade. A inspiração artística, os sonhos vívidos e os insights poéticos podem aflorar, mas sem ancoragem eles se tornam apenas brumas passageiras. Podemos enfrentar dificuldade de diferenciar sentimentos reais de projeções emocionais, idealizações afetivas que se revelam frágeis ou irreais, fuga da realidade por medo da negação, do silêncio ou da distração, uma inspiração criativa intensa, mas sem aterramento, sensação de vazio, confusão ou decepção sem causa clara. Esse não é um aspecto para ser combatido com esforço mental, mas sim acolhido com suavidade simbólica. É tempo de contemplar, escutar, sentir, sem exigir de si mesma respostas imediatas. E novamente, a cruz dos signos cardinais vai sentir isso com mais intensidade. E existem instantes raros em que a vida parece abrir espaço para um sim silencioso. No dia 24, Júpiter encontra o Sol no mesmo grau, no mesmo minuto. É um momento chamado de Casime, quando o planeta é recebido no coração do Sol e por um breve tempo revela sua face mais pura e luminosa. E Júpiter é o princípio da expansão, da fé, da generosidade e do sentido. Em Câncer, onde ele está exaltado, se expressa com potência, fertilidade emocional, confiança restaurada, proteção genuína, conexão com o sagrado através do cuidado e da intimidade. Nesse dia aqui, algo se abre, não lá fora, mas dentro de você.
surge a sensação de que é possível confiar, mesmo após todas as provações, que existe um ventre simbólico capaz de acolher quem você é, sem exigir perfeição ou promessas como a gente experienciou nos últimos dias. Você consegue perceber um espaço interno onde a confiança pode florescer mesmo sem garantias externas? Às vezes, a verdadeira abundância nasce quando deixamos de controlar e apenas sustentamos o que tem valor. Esse aspecto aqui pode se manifestar de várias formas. Um gesto de cuidado verdadeiro vindo de onde você menos espera, uma abertura emocional onde antes havia reserva, capacidade de enxergar sentido em algo que antes parecia apenas difícil, um sim interno, sereno, que não exige promessas, apenas presença. E também podemos sentir uma certa opressão emocional se transformando em alívio, como quem repousa numa verdade interior. Esse não é um chamado ao excesso ou à fantasia, igual tivemos no dia anterior, mas sim a confiança consciente. Júpiter em Câncer representa a abundância que nasce do íntimo, do familiar, do simbólico, não do status, da performance ou da grandiosidade externa. O que em mim está pronto para confiar, não por certeza, mas por maturidade afetiva e de fé? Qual gesto simples tem mais poder de cura do que grandes conquistas externas? Como eu posso nutrir algo sem querer que ele me prove o seu valor? Confiança não é esperar recompensa, é reconhecer o solo fértil que já acolhe o que eu sou. E se esse trecho te trouxe esperança ou acolhimento, já deixa seu like e compartilha com quem pode estar precisando desse impulso de confiança. Existem alguns começos que não fazem barulho, mas mesmo assim eles mudam o curso da vida. A lua nova em Câncer, aqui no dia 25, é esse tipo de recomeço. Silencioso, profundo, gestado nas camadas mais íntimas do ser. Aqui, Sol e Lua se encontram no signo da origem, da nutrição e do cuidado, inaugurando um ciclo de plantio emocional. O dilema dessa alunação ele é delicado. O que eu estou pronto para gestar, mesmo sem garantias de acolhimento? Não é um chamado para agir no mundo externo, mas escutar o que se forma no escuro do ventre psíquico. Os desejos sutis, necessidades não verbalizadas, carências antigas que pedem colo e reconhecimento, intuições que sussurram que precisa de proteção e gentileza. Você consegue sentir o que está nascendo em silêncio dentro de você? Essa lua nova acontece logo depois do Sol fazer a conjunção com Júpiter, ampliando seu potencial simbólico. Tudo que for semeado agora pode crescer, desde que seja cuidado com maturidade afetiva e não exigência ou pressa. Essa lunação pode marcar inícios de processo de cura emocional ligados à infância, à família ou à ancestralidade, o desejo de construir ou reconstruir um lar, seja ele interno ou externo, e a percepção de que é hora de romper pactos inconscientes com a dor, o ressentimento, o silêncio. Sutilezas psíquicas aqui ganham voz, sonhos reveladores, intuições suaves, sensações que apontam para o que precisa ser nutrido dentro de nós. E no meio de toda essa energia de recolhimento, chega uma hora em que a palavra pede palco. O silêncio já não basta. Com Mercúrio entrando em Leão, aqui no dia 26, a mente e a comunicação se tornam centrais, pulsando com o desejo de expressão criativa, de afirmação pessoal e de reconhecimento. O planeta das ideias deixa para trás o tom subjetivo e defensivo de Câncer e agora se acende na vontade de mostrar sua luz, contar sua história, colocar cor e calor em cada frase. Aqui a palavra não quer apenas comunicar, mas ser escutada, compreendida, admirada. Leão não teme o centro do palco quando fala do coração, mas se faltar conexão autêntica com a verdade interna, e é isso que estamos trabalhando nessa temporada canceriana, Mercúrio pode cair em teatralidade vazia ou vaidade ferida. Esse trânsito aqui marca um estímulo à criatividade verbal, à comunicação artística, o contar de histórias, o desejo de elogiar e ser elogiada com honestidade, afirmação de opiniões com mais força. É ótimo para liderar com a voz própria, mas é arriscado para debates rígidos, tá? Tem que tomar cuidado, porque Leão traz uma energia fixa, que às vezes pode ser teimosa. Também temos a expressão de ideias com um certo drama ou impacto e a tendência de querer ter razão ou ter a última palavra. E aí você pode se perguntar, eu tenho expressado o que eu penso com coragem e verdade interna,
ou apenas com necessidade de aprovação? Minhas ideias são reflexos do meu coração ou das expectativas externas? O que em mim deseja ser ouvido e ainda não teve espaço, ou eu mesma silenciei aqui por proteção? Quando a mente se aquece no fogo do coração, a palavra vira luz e não ruído. E se esse trecho te trouxe clareza ou coragem para se expressar, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se lembre que toda semana tem previsão astrológica aqui no canal, então já se inscreve para não perder. E existem alguns dias onde a palavra ganha corpo e o brilho da expressão encontra o chão da realidade. Após ingressar aqui em Leão, onde a comunicação se fez palco, Mercúrio agora forma um trígono com Saturno em Áries. É um encontro entre o fogo criativo e a estrutura, entre o desejo de mostrar sua verdade e a necessidade de dar forma, limite e direção ao que foi dito. O dilema desse aspecto é como eu posso ser verdadeira comigo mesma sem me calar diante da realidade. Aqui a mensagem quer ser bonita, mas também precisa ser útil, consistente, real. Saturno oferece essa fundação. O que você disser agora pode durar, fundamentar, orientar. Você sente que as suas palavras têm sustentação ou se perdem no calor do momento? Qual verdade precisa ser dita para construir algo que permaneça? Esse é um momento excelente para decisões sérias, acordos importantes, declarações com peso e autoridade, especialmente se vierem do coração e sustentadas pela clareza do propósito. Esse aspecto pode gerar um discurso mais maduro, ponderado, mas sem perder a paixão. Uma capacidade de transformar ideias, planos estruturados, principalmente se estão alinhados com seus verdadeiros desejos do coração e também o seu impulso por autonomia. É um dia de comunicação assertiva, mas respeitosa. Pode representar também um dia de diálogos com figuras de autoridade, mestres ou pessoas mais velhas, e também um portal para escrita que carrega valor e consistência. Então é ideal para contratos, propostas, estudos, projetos de longo prazo ou mesmo atividades de escrita criativa. E se você já viveu algum momento em que uma conversa séria mudou o rumo de algo importante, compartilhe aqui nos comentários. A sua história pode inspirar quem está precisando dessa coragem para se posicionar. Só que nesse dia também temos uma outra energia. É uma energia onde a palavra não serve apenas para explicar ou firmar, mas também para encantar, consolar e curar. Depois de estruturar o discurso aqui com Saturno, Mercúrio agora se abre para inspiração, para os símbolos, ao formar um trígono com Netuno em Áries. A mente racional e o canal intuitivo se harmonizam em signos de fogo, trazendo uma expressão criativa e sensível, onde o que é dito toca o invisível. Hoje, falar com o coração é falar com a alma. A comunicação se torna ponte para planos sutis, poesia, arte, empatia, espiritualidade, sonhos e sincronicidades. É um dia em que um gesto, um olhar ou mesmo um silêncio pode dizer mais que 1000 palavras. Você já sentiu que em certos momentos uma palavra simples ou um silêncio compartilhado carregam mais verdade do que qualquer explicação? Permita-se perceber o que não é dito e ouvir o que só a alma sabe sussurrar. Esse aspecto aqui pode se manifestar em sensibilidade à linguagem não verbal. Um olhar, um gesto, uma ausência ganham significado. A capacidade de dizer o que o outro precisa ouvir, não apenas o que é lógico, o que se alia de forma muito incrível com toda a estruturação que Saturno também está trazendo para esse dia. Então é um dia que a gente consegue unir a sensibilidade com a estrutura. É um momento também de recebermos insights, como se uma verdade sussurrada surgisse de dentro. Há um risco leve, que é prometer mais do que se pode cumprir, porém Saturno aqui dá uma segurada nessa onda. Esse aspecto aqui convida a unir coração e inspiração sem fugir da realidade, porque o trígono com Saturno algumas horas antes ajuda a manter os pés no chão enquanto a imaginação voa. Só que no dia 29 a palavra se torna abismo. Tudo o que precisa ser dito carrega peso, silêncio, e se não for consciente pode se tornar corrosivo. Então se planeje para falar tudo o que você precisa, todas as coisas importantes no dia 28. Porque no dia 29, Mercúrio em Leão busca expressar a sua verdade, a sua palavra com brilho, enquanto se depara com Plutão em Aquário. Eles brigam, eles se encaram. Por quê?
Plutão é a força das sombras, do inconsciente, dos tabus, do poder coletivo. E aí o dilema simbólico aqui é: se eu disser a verdade, o que deixará de me controlar? A oposição ilumina o conflito entre a mente consciente e forças inconscientes, sejam elas pessoais ou coletivas. Algo precisa ser verbalizado, mas o risco é real. Há medo de ferir, de ser rejeitada, de romper acordos silenciosos. Ainda assim, guardar a verdade pode adoecer. E só quem ousa encarar o que é difícil de dizer encontra a possibilidade de libertação. Você já sentiu que uma conversa precisava acontecer, mas o medo de perder a admiração, amor ou a estabilidade te paralisou? Ou percebeu que o silêncio às vezes dói mais do que a palavra difícil? Nesse aspecto aqui podem se manifestar conversas intensas, revelações inesperadas, segredos expostos, um sentimento de ser manipulado ou tentar controlar a narrativa, pensamentos obsessivos, falas que se repetem na mente, o medo de dizer o que se sente por receio de perder a aceitação e também a possibilidade de libertação ao encarar o que é difícil de verbalizar. Esse aqui é um aspecto muito bom para a escrita terapêutica, psicanálise, investigações profundas, confrontos honestos consigo mesma. Se você já viveu um momento em que ousou dizer uma verdade difícil ou ainda guarda algo que gostaria de expressar, compartilhe nos comentários. Sua história pode acolher e inspirar outras pessoas a romperem silêncios que já não servem. E no dia 2 de julho, a gente chega no momento onde o ciclo lunar nos coloca diante do espelho. O reflexo vem através do outro. No quarto crescente de uma lunação, Sol e Lua se desafiam em quadratura, revelando a tensão entre passado e futuro, entre o desejo íntimo e o que o mundo pede de você. O que foi plantado em silêncio na Lua Nova em Câncer, agora precisa encontrar expressão no mundo, mesmo que isso exija reposicionamento. A Lua está em Libra, o signo do equilíbrio, da diplomacia, do encontro, da beleza. O Sol segue em Câncer, o signo da intimidade, do cuidado, da família, do lar. O conflito aqui é: como sustentar vínculos sem deixar de cuidar de si? Como encontrar harmonia sem se apegar? Você já se percebeu cedendo demais para evitar atritos? Ou silenciando a sua verdade para manter uma paz aparente? Ou sentiu que ao cuidar do outro acabou se afastando de si mesma? Esse é o momento simbólico em que o espelho do outro revela onde você se silencia por medo de conflito, por medo de se machucar para se proteger. Esse quarto crescente da Lua pode trazer conflitos sutis em relações íntimas ou familiares, a sensação de não ser compreendida ou ceder demais para evitar atrito ou dor, desejo de cuidar dos outros em excesso, esperando reconhecimento em troca. Onde eu estou me moldando para caber na expectativa do outro, para não perder o outro? Como eu posso cuidar de mim sem me isolar de quem eu amo? O que eu estou evitando dizer para manter a paz aparente e para não perder as pessoas ao meu redor? E ainda seguindo nessa linha de raciocínio, tem alguns momentos em que o amor, para ser verdadeiro, precisa romper a forma que o aprisiona. No grau final de Touro, Vênus encontra Urano, o planeta das rupturas, da liberdade, da reinvenção. É o último suspiro de um ciclo venusiano estável e marca uma reviravolta simbólica. O que parecia sólido pode se mover e o que parecia previsível pode se revelar insuficiente. O dilema desse aspecto é: o que em mim deseja liberdade, mas se disfarça de estabilidade? Essa conjunção aqui traz uma imagem de despertar afetivo, por vezes abrupto, mas necessário. Algo se agita no terreno do conforto, um desejo esquecido, uma verdade negligenciada, uma vontade que pede passagem, pode vir como súbita inquietação ou revelação relacional. Você sente que algo em sua vida afetiva ou material pede mudança, mas ainda se prende ao que é conhecido? Esse aspecto aqui pode se manifestar em mudanças inesperadas em vínculos, gostos, valores ou finanças, encontros fora do padrão, atração por pessoas diferentes do habitual, desejo de romper com hábitos afetivos antigos ou padrões repetitivos e a sensação de que algo está prestes a mudar nas questões do coração. Há o desejo de mais espaço, mais autenticidade e mais liberdade nos relacionamentos. Como todo encontro com Urano, esse aspecto pode surpreender, libertar ou inquietar. Mas a mensagem é clara: amar não pode significar aprisionar nem o outro, nem a si mesma. Eu estou tentando preservar algo que já deixou de me nutrir. Que desejo meu eu adormeci para manter a paz?
Posso me permitir desejar algo novo sem medo de desagradar? Aquilo que você chama de estabilidade pode ser, na alma, uma gaiola. E nesse mesmo dia, depois dessa conjunção, Vênus já ingressa em Gêmeos. Com Vênus ingressando em Gêmeos, o prazer se faz linguagem, a curiosidade se torna ponte e o amor se constrói no ritmo das trocas, das perguntas, dos múltiplos encontros com o outro e consigo mesma. Em Gêmeos, Vênus busca leveza. Aqui o vínculo se faz através da palavra, da escuta, da multiplicidade de experiências. Pode se amar mais de uma ideia ao mesmo tempo. Pode se interessar por algo que ainda não se nomeia. Pode se experimentar antes de decidir. Você se permite descobrir o outro e a si mesma, sem pressa de definir o que sente. Esse ingresso de Vênus em Gêmeos representa a abertura a novas formas de se relacionar. Mais diálogo, mais leveza, menos apego. A atração por pessoas que despertam curiosidade ou nos desafiam intelectualmente. Há uma busca por variedade, por estímulo nas relações. Esse trânsito favorece a expressão afetiva verbal, os flertes leves, as trocas mentais e os vínculos que permitem respiração. Amor aqui é também escuta, conversa, descoberta mútua. Se você já viveu um amor que começou com uma conversa inesperada, ou se reconhece na busca por leveza nas relações, compartilha nos comentários. A sua experiência pode inspirar outras pessoas a se abrirem para novas formas de se relacionar. E ainda nesse mesmo dia, Netuno começa sua retrogradação. E a névoa passa a habitar o próprio impulso. Netuno é o senhor dos sonhos, do invisível, das utopias, e ele inicia seu movimento retrógrado aqui em Áries, o signo da ação, da afirmação e do desejo de existir. Quando Netuno volta o seu olhar para dentro, tudo que era sutil se intensifica no silêncio. Áries quer agir, mas Netuno hesita. Áries busca clareza, mas Netuno dissolve as bordas. O desejo de avançar com fé pode encontrar uma estranha névoa interna, um cansaço espiritual, uma desorientação, um questionamento dos próprios ideais. Não é um trânsito que grita, ele sussurra dúvidas que corroem certezas, especialmente aquelas que construímos para nos proteger do que é mais delicado em nós. Você já sentiu que mesmo com energia e vontade, algo dentro de você hesita, como se não fosse mais possível avançar do mesmo jeito? Permita-se escutar o silêncio que surge quando as certezas se desfazem. Podemos experienciar dúvidas sobre propósitos pessoais que pareciam sólidos, crises de identidade silenciosas. Eu tô sendo quem eu imaginei que seria? A sensação de estar desconectada da própria força, mesmo tendo energia. Percepções espirituais mais intensas, mas difíceis de explicar ou sustentar, e reavaliação de crenças, valores espirituais e ideais de autonomia. E no dia 7, Urano vai deixar o último grau de Touro e entrar aqui no signo de Gêmeos. Com Urano ingressando em Gêmeos, o planeta das rupturas, da inovação e da liberdade, entra no território do pensamento, da linguagem, das trocas e das redes. É como se o trovão invadisse o raciocínio. O que era linear se fragmenta, o que era previsível se torna insight, rebelião, criatividade pulsante. Urano vai ficar muitos anos em Gêmeos, alterando profundamente a forma que todos nós pensamos, nos comunicamos, aprendemos e nos conectamos. Esse é o início de uma revolução mental e social. As estruturas fixas começam a se desfazer para que algo mais ágil, múltiplo e não linear possa nascer. Você já sentiu que para aprender algo novo precisou primeiro desaprender ou questionar aquilo em que sempre se acreditou? Pois é, nós como sociedade vamos experienciar mudanças bruscas na forma de pensar, aprender, ensinar, se expressar. Há uma rejeição a padrões mentais herdados, ideias da infância, discursos familiares, crenças escolares. Há uma inquietação intelectual, um desejo de estudar coisas novas, explorar outras formas de linguagem e comunicação, uma quebra de padrões em redes sociais, mídias, meios de transporte e tecnologias de informação, uma mentalidade coletiva mais imprevisível, mais nervosa, mais veloz, mas também mais criativa e fragmentada. Esse trânsito exige flexibilidade mental, abertura ao contraditório e coragem para não saber. A rigidez intelectual pode se tornar um ponto de colapso. Ao mesmo tempo, é um período fértil para invenções, para experimentações linguísticas e renovações na forma de ensinar e aprender. E nesse mesmo dia aqui, Vênus, que acabou de entrar em Gêmeos, também faz um trígono com Plutão em Aquário. O planeta das profundezas emocionais, da regeneração, dos vínculos que nos transfiguram. Aqui essa fluidez do trígono permite que a gente aprofunde vínculos sem perder a liberdade.
tocar a alma do outro sem manipular, renascer afetivamente sem dramatizar. É o contato com o desejo que transfigura, mas sem destruição, a beleza onde há verdade e verdade onde há entrega. Plutão não aceita superficialidade e Gêmeos, por sua natureza, hesita em ir fundo. Mas nesse trígono, Plutão oferece profundidade e Gêmeos a transforma em palavra viva, em escuta transformadora, em desejo que não precisa aprisionar para se afirmar. Permita-se perceber onde o seu desejo pede profundidade e onde a sua verdade pode ser dita sem medo de perder a leveza. Podemos experienciar encontros afetivos com profundidade e verdade emocional, conversas que curam porque tocam camadas não ditas, desejo de transformar uma relação a partir do que se revela com honestidade. A percepção de que o amor não precisa ser leve ou profundo, ele pode ser os dois. Esse aspecto é um convite para unir o que parecia oposto, leveza com profundidade, curiosidade e entrega, palavra e silêncio. É o amor que transforma sem aprisionar. O amor só assusta quando tentamos escondê-lo da parte de nós que mais precisa ser tocada. E chegamos na lua cheia no dia 10. Na lua cheia, Sol e Lua se enfrentam. Luz e sombra expõem tensões que até então estavam sendo gestadas no silêncio. O ciclo iniciado na lua nova em Câncer agora atinge o seu ápice emocional. E nesse ápice, o confronto entre o desejo de pertencimento e a exigência de estrutura se faz inevitável. A lua em Capricórnio, que é o signo da realização, da contenção, da responsabilidade, está em exílio, longe do lar. Ela precisa transformar sentimento em forma, afeto em base, cuidado em compromisso. Só permanece o que amadurece, só dura o que encontra estrutura. Esse movimento convida a olhar para as fundações emocionais daquilo que construímos, vínculos que exigem mais do que podem dar, pesos carregados por dever, cuidados oferecidos sem nos incluir. O eixo Câncer e Capricórnio é o eixo da maternidade simbólica e da paternidade interior. Nutrir e estruturar. Se um deles falta, o edifício emocional vacila. Essa lua cheia pode mostrar o confronto entre a vida íntima e as exigências profissionais ou sociais. Um cansaço afetivo, a sensação de cuidar demais, sustentar demais, dar mais do que você recebe, uma clareza sobre aquilo que está maduro e o que se tornou apenas peso, um desejo de cortar excessos emocionais para proteger aquilo que é essencial. E a percepção de que amor também é limite e que compromisso não é prisão, mas é uma escolha diária. O que em mim está sustentando mais do que pode? Como posso transformar cuidado em estrutura sem endurecer? Que parte da minha vida pede limite, não para excluir, mas justamente para durar? Cuidar também é dizer eu fico, mas não carrego o mundo inteiro por você. E se esse trecho te trouxe clareza ou alívio, deixa o seu like e compartilha com alguém que pode estar precisando dessa mensagem. No dia 13, Saturno, que é o senhor das estruturas, da maturidade e das provas, inicia o seu movimento retrógrado em Áries. O construtor encontra o guerreiro, mas agora precisa pausar, revisar e reavaliar as bases do que está sendo edificado. Saturno retrógrado convida à interiorização. Ele restringe para refinar, ele pesa para tornar consciente, exige pausa para algo que só se revela no silêncio. Em Áries, o exame é sobre como afirmamos o nosso eu, nossa vontade, nossa liderança, nossa coragem. Se o impulso ariano corre, Saturno freia. Mas esse freio não é castigo, é um convite à responsabilidade. Que tipo de força você está tentando afirmar? Que estruturas de liderança está criando? Você está apenas reagindo no impulso ou construindo com visão de futuro? Você sente que algum projeto ou desejo de autonomia parece travar, pedindo revisão? Você consegue perceber onde está agindo por impulso sem uma base sólida para sustentar? Saturno retrógrado pode trazer aquela sensação de bloqueio, de estagnação em projetos pessoais ou de autonomia. Uma revisão de decisões impulsivas tomadas nos últimos meses. Necessidade de amadurecer o modo como lidera, inicia ou afirma limites. O confronto com frustrações ligadas à imagem de força, coragem ou autoafirmação e a reestruturação de objetivos, rotinas ou compromissos que parecem urgentes, mas carecem de base sólida. Saturno pede pausa, revisão, maturidade. O tempo se volta para dentro para que você possa restaurar limites, cortar excessos e estabelecer compromissos mais conscientes. Se você já viveu um momento em que precisou pausar para reconstruir algo com mais solidez, compartilhe nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras pessoas a entender que o tempo não nega, ele prepara
para. O tempo não nega, ele apenas silencia até que você saiba o que realmente quer sustentar. Se esse trecho te trouxe clareza sobre a importância da pausa, deixa seu like e compartilha com alguém que pode estar precisando desse recado. E lembre-se que toda semana tem previsão astrológica aqui no canal, então já se inscreve para acompanhar. E no dia 13 também a gente tem algo tão simbólico, que é o Sol em Câncer fazendo um trígono com um nó do norte em Peixes. O nó do norte é o nosso ponto de direção, por onde somos chamados a caminhar. Então, essa pausa proposta aqui para o Saturno retrógrado é justamente para você se reencontrar com o caminho da sua alma. Esse é um aspecto aqui que funciona como um farol. Ele orienta, só que só pode ser visto quando silenciamos a agitação interior. O Sol ilumina um chamado de alma, um sentido sutil, uma direção que inspira confiança, e esse alinhamento aqui favorece escolhas intuitivas, decisões que fazem sentido no coração, reencontros com o que estava sendo buscado ou pressentido há muito tempo, e às vezes por conta da pressa a gente não conseguia enxergar. Podemos sentir intuições claras sobre uma decisão ou um caminho, a sensação de estar no lugar certo, mesmo que as circunstâncias não sejam ideais, encontro com pessoas, memórias ou símbolos que reorientam o coração, e a percepção de que é um fio ligando passado e futuro, uma conexão com sabedorias ancestrais, interiores, espirituais que ajudam a gente a enxergar o caminho. E aqui no dia 17 a gente tem o cansaço do herói, a lua mingua aqui no signo de Áries, e olhem que coincidência, bem quando Saturno inicia sua retrogradação, ou seja, o guerreiro precisa pausar, ele está sem forças, ele precisa revisar o seu caminho. Na fase minguante, a lua em Áries, que é o signo do impulso, da afirmação, da coragem, entra em quadratura com o Sol em Câncer, que é o signo do acolhimento, da sensibilidade, do cuidado. Esse é o momento que a gente se questiona: será que lutar por tudo é o que está me impedindo de sentir o que eu preciso? A lua minguante representa fechamento, limpeza, conclusão silenciosa. Aqui ela pede o recolhimento dos impulsos dispersos, o descanso do guerreiro interior. É a pausa que permite sentir o que ficou pelo caminho. O conflito entre agir e acolher, entre lutar e nutrir, entre afirmar e escutar, pode se manifestar como irritação, impaciência ou fadiga emocional, especialmente se houve esforços recentes que não foram reconhecidos. Mas na raiz dessa inquietação há algo mais sutil, o desejo de voltar ao centro do próprio fogo, não apenas reagir, mas escutar o que arde em silêncio. Você sente que está lutando por algo que já perdeu o sentido? Consegue perceber onde a pressa de resolver tudo só aumenta a angústia e onde talvez seja hora de descansar e escutar? Essa lua minguante pode trazer aquela sensação de exaustão emocional ou mental após semanas de esforço. Impaciência, reatividade, o desejo de resolver tudo para querer silenciar uma angústia. A percepção de que algumas lutas não precisam ser vencidas, apenas encerradas. É um convite para parar de insistir onde não há retorno afetivo. É um momento também de encerramento de conflitos, iniciativas ou batalhas internas que já se provaram estéreis. Esse é o momento da alunação onde somos convidados ao recolhimento, a parar de insistir, a descansar o guerreiro, a cuidar do que sangra em silêncio. Se você já sentiu esse cansaço do herói e precisou soltar a espada para cuidar de si, compartilha nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras pessoas a entenderem que o descanso também é parte do caminho. E no dia 18, Mercúrio, o planeta da mente, da linguagem, das conexões, inicia sua retrogradação em Leão, o signo do discurso apaixonado, da criatividade e da identidade. Agora, o brilho da fala se volta para dentro, o discurso encontra um espelho, e a escuta se torna mais importante do que a afirmação. Nas próximas semanas, ideias, conversas, projetos criativos e questões de ego passam por revisão. Surge a necessidade de revisitar decisões, reavaliar posturas, retomar diálogos inacabados e também rever os nossos desejos, os caminhos do coração, para que no futuro a gente consiga estruturar melhor a iniciativa aqui quando Saturno voltar ao movimento direto no signo de Áries. O fogo de Leão, quando não é escutado, pode queimar pontes. Quando bem observado, ilumina verdades internas esquecidas. Mercúrio retrógrado aqui não pede silêncio absoluto, mas palavras mais verdadeiras, mais refletidas, mais conectadas com o que arde por dentro. É um momento de revisão de projetos criativos, textos, apresentações ou decisões públicas. Também é um período para retorno de conversas ou pessoas do passado que tocam o orgulho ou a autoestima. Há uma dificuldade temporária para expressar ideias com clareza, algumas confusões, mal-entendidos. É também um período de reencontro
reencontro com talentos pessoais que foram deixados de lado. E também um convite para repensar como você tem usado a sua voz, para se mostrar ou para comunicar a sua verdade. É um tempo para escutar a si mesma, revisar o que foi dito e dar espaço para palavras mais autênticas emergirem. E no dia 22 finalizamos a temporada canceriana quando o Sol entra em Leão. Depois do mergulho nas águas profundas aqui de Câncer, o Sol retorna ao seu trono. Em Leão, a luz não se esconde, ela se reconhece. Agora não se trata mais de nutrir, mas sim de se expressar. Não de proteger, mas de irradiar. É um tempo que convida a autenticidade, a criatividade, a presença generosa. O Sol em Leão marca o início de uma nova etapa. Ser quem se é, com inteireza, sem disfarce, sem medo de ser visto. Mas essa coragem não pode ser forçada. O brilho que cura nasce da aceitação da própria vulnerabilidade que estamos trabalhando aqui nessa temporada de Câncer. E assim encerramos mais um ciclo de reflexões sobre o céu. Desta vez, o céu da temporada de Câncer, um tempo de mergulho, amadurecimento e coragem para sentir, transformar e florescer. E se algum dos temas de hoje tocou você, compartilhe nos comentários a sua experiência ou insight. A sua partilha pode ser o espelho ou o abraço que outra pessoa precisa nesse momento. E se quiser aprofundar ainda mais o seu autoconhecimento, todos os meus atendimentos exclusivos estão disponíveis no site e o link está aqui na descrição. E não se esqueça, inscreva-se no canal, curta e compartilhe e salve esse vídeo para revisitar sempre que precisar de orientação ou inspiração. Aqui, no Caminho do Eremita, toda semana tem previsão astrológica, conselho oracular e conteúdos para te ajudar a transformar simbolismos em escolhas conscientes. Que você encontre nessa travessia o acolhimento e a coragem para ser cada vez mais quem você é.